Quero ler com vocês o texto de 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 9 ao verso 12. E o título da reflexão de hoje é o tema, ou o nome da nossa própria coluna, da terceira coluna, uma igreja missional evangelizadora. E diz assim, 1 Pedro 2, 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Verso 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Até aqui. Essa é a palavra de Deus para nós. Nos últimos 3 domingos, a gente tem se proposto a reforçar, enfatizar aquelas que são as colunas da nossa igreja, aquilo que nos sustenta. Então, nós falamos sobre a coluna católica reformada, que nós entendemos e nos compreendemos dentro de uma tradição específica, dentro de todo o cristianismo, que é a tradição reformada, mas, ao mesmo tempo, entendendo que fazemos parte de um povo que é muito maior do que a nossa própria tradição, ou denominação, ou algo nesse sentido. Nós declaramos o credo nessa manhã, cremos que o Senhor tem uma única igreja universal, ou a igreja católica, esse é o sentido do termo. Então, essa é a ênfase, este é a primeira coluna da nossa igreja, e nós falamos algumas vezes sobre isso nos últimos tempos, e pelo menos 2 sermões especiais nós temos no nosso YouTube, no Spotify, sobre essa coluna. Na semana passada, falamos sobre a segunda coluna, contemplativa e carismática, que diz respeito a uma postura de ser diante de Deus, daqueles que o buscam, daqueles que estão diante dele, atentos à sua voz, dedicados às disciplinas espirituais, à meditação, à oração, à prática do jejum, à necessidade de fazermos silêncio em dias tão conturbados. E associado a isso também como uma igreja carismática que crê não apenas na continuidade dos dons do Espírito derramados sobre toda a igreja, mas também que busca, que pratica, que treina, que busca com zelo os melhores dons, como o apóstolo Paulo nos orientou. E hoje nós chegamos na terceira coluna, que é a coluna missional evangelizadora. E para a gente pensar sobre essa coluna, ou pensarmos sobre a missão da igreja, é necessário, antes de tudo, lembrarmos que essa missão não é primeiramente da igreja, mas é uma missão de Deus. Existe uma missão que é a missão de Deus, que se resume no compromisso que Deus tem com a própria glória dele, de ser glorificado e reconhecido em todas as nações, em todos os cantos da terra. Ele comprou gente para si, de toda tribo, língua, povo e nação, e o Senhor tem prazer em ser glorificado, em ser admirado, em ser reconhecido por todos. O Senhor tem um compromisso com a própria glória dele. Então, diante disso, a igreja é enviada para participar dessa que é uma missão de Deus, torná-lo conhecido, para que ele receba ainda mais glória, a glória que lhe é devida, a glória que só ele, como o único Deus verdadeiro, é digno de receber pelos 4 cantos da terra. Então, Deus não criou uma missão para a igreja, antes Deus criou a igreja para ter parte na missão que é de Deus. Tem um livro bastante famoso do Tim Keller, que faleceu recentemente, que é a Igreja Centrada, e ao falar sobre a missão de Deus, ele vai citar um missiólogo de nome David Bosch, e ele diz o seguinte: o Pai envia o Filho para salvar o mundo. O Pai e o Filho enviam o Espírito ao mundo. E agora o Espírito envia a igreja. Então a ideia que ele traz
é de que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, é enviadora. Isso faz parte da natureza de Deus. Deus é um Deus enviador. O Pai envia o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito, e agora o Espírito nos envia para termos parte na missão dele. Nosso papel como igreja é de nos unirmos, é de estarmos atentos àquilo que o Senhor já está fazendo. Graças a Deus, a missão dele não depende de nós, nas nossas limitações e fraquezas. Sim, o Senhor nos chama para cooperarmos, nós somos os agentes do reino dele aqui, mas ele tem um compromisso com a missão que ele próprio estabeleceu. Então, assim como a missão é parte da natureza da Trindade, a missão deve também ser parte da natureza da igreja. A missão não pode ser reduzida a um departamento da igreja, o departamento de missões. A missão não pode ser delegada a um grupo específico da igreja. Os missionários, aqueles que foram ordenados como pastores, missionários, como evangelistas. Também a missão não pode ser reduzida a uma agência terceira, tirando assim a nossa responsabilidade como corpo de Cristo, como igreja enviada, de nos envolvermos nessa missão que é a missão de Deus. Então, é certo que Deus continua levantando homens e mulheres para irem a diversos lugares, aos lugares mais remotos da terra, aos lugares onde ele não é conhecido, onde a presença cristã é quase nula, é fraca, porque Deus tem compromisso em receber glória de todos os cantos, inclusive dos lugares mais remotos. Agora, mais do que nunca, cada um de nós deve ser consciente da responsabilidade que tem na missão de Deus, onde nós estamos hoje, aqui e agora. Morando em Curitiba, região metropolitana, ou sei lá onde você mora, cada um de nós tem uma responsabilidade, é chamado para se envolver na missão que Deus está realizando aqui e agora. Especialmente nos grandes centros urbanos, como é aqui o nosso caso, a missão da igreja ela será ineficaz se ela for terceirizada. A tendência é de que cada vez mais estes centros urbanos se tornem ainda maiores e as regiões ao redor comecem a crescer e expandir. Então, sim, sempre haverá lugares distantes, a missão no sertão vai ter que continuar avançando, entre indígenas a missão continua sendo forte no Brasil e vai continuar tendo que avançar, mas a tendência é de que o desafio aqui, dentro da cidade, nos centros urbanos, ele seja cada vez maior. E faz sentido a necessidade de que nós nos envolvamos na missão que Deus está realizando aqui, hoje, em Curitiba. Eu não sei vocês, mas eu cresci vendo e participando, de certa forma, de inúmeras campanhas evangelísticas na minha igreja antiga, entrega de panfletos, culto de missões. Não sei, acho que isso faz sentido para muitos de nós aqui, talvez que cresceram na igreja nos anos 80, 90, início dos anos 2000. Eventualmente, a gente recebia relatórios dos irmãos que estavam em outras nações, tinha um culto onde a gente levantava recursos para esses missionários que estavam tornando o nome de Deus conhecido em lugares que não era aqui. Agora, diante de inúmeras mudanças culturais que a gente tem enfrentado e tem percebido, a gente não pode tentar forçar um padrão de evangelização, uma abordagem de evangelização que deu certo nas últimas décadas em 2026. Talvez, ao conversar com pessoas, ao conviver no seu ambiente de trabalho, família, você já percebeu isso. Existem outras e outros tipos de resistência ao evangelho nos nossos dias, o que torna ainda mais desafiadora a missão. Mas lembra, Deus está em missão, Ele tem um compromisso com a glória dEle, e Ele vai fazer essa missão chegar ao fim, mas isso através de mim e de você, de cada um de nós, como igreja que é enviada para ter parte na missão de Deus. É certo que esse formato mais tradicional de missão, ele foi eficaz, ele continua sendo eficaz, mas o que eu quero pensar com os irmãos é que ele tem as suas limitações no que diz respeito a, hoje, a vida na cidade. Então a mensagem é a mesma, o evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a mensagem é a mesma, é imutável, do início ao fim, nós proclamaremos uma mesma mensagem.
No entanto, os tempos são outros, então a nossa abordagem precisa de maior atenção, de maior sensibilidade aos dias atuais para que a gente seja eficaz. Apenas para a gente passar por cima de forma breve. Então, isso que eu vivi na minha infância, adolescência, e que muitos de nós experimentaram nas suas igrejas, é ainda fruto daquilo que é chamado de missões modernas, que tem como seu expoente William Carey, que é um ministro britânico do século XVIII. E alguns tópicos que caracterizam as missões modernas. É a missão como uma atividade da igreja. Missionários especializados são enviados para outros países ou culturas. No caso, nós somos fruto disso. Se nós pensarmos na nossa história, no nosso passado, como igreja presbiteriana, que sai da Europa, vai para os Estados Unidos, dos Estados Unidos chega até o Brasil. A igreja pentecostal, da mesma forma, é da Europa para os Estados Unidos, para o Brasil. Forte ênfase em evangelismo e plantação de igrejas em lugares não alcançados, estrutura organizada por agências missionárias, e a igreja local sustenta e envia missionários. De forma bem resumida, a gente pode trazer aquilo que é a missão moderna. E por igreja missional, que é um termo mais recente, do final do século passado, nós entendemos então que a igreja inteira é enviada por Deus ao mundo. Todo cristão é testemunha no cotidiano e não missionários especializados. A missão acontece dentro da própria cultura, não apenas em países distantes. Inclui testemunho do evangelho, presença cultural e serviço ao próximo. E por fim, a igreja vive como uma comunidade enviada, que participa da missão de Deus. Por isso é necessário nós pensarmos e nos aprofundarmos mais e mais no conceito de missionalidade ou daquilo que é uma igreja missional, que nada mais é do que uma comunidade de cristãos que, transformados pelo Evangelho, vivem como povo enviado por Deus para anunciar, para proclamar e demonstrar o Evangelho no contexto da cultura e da cidade onde está inserido. É a proclamação e a demonstração. É toda uma vida dedicada ao Senhor, mas no meio da sociedade, no meio da cultura. E quando nós olhamos para o texto de 1 Pedro, nós podemos enxergar aqui algumas coisas que vão conversar com essa ideia que a gente pretende avançar nessa manhã. Porque esse texto fala e traz um fundamento bíblico da nossa identidade, da nova vida que nós recebemos no Senhor. Essa é uma das tônicas da carta de 1 Pedro. Vocês receberam uma nova vida, então vocês vão viver a partir de agora dessa maneira e não daquela. Então, existe uma fundamentação para a identidade, mas também um fundamento bíblico para a missão. E eu quero observar isso com os irmãos nessa manhã, e eu peço que vocês permaneçam com as suas Bíblias abertas. Então, em 1 Pedro 2,9 está escrito: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Como judeu que era, o apóstolo Pedro recorre à Torá para nos mostrar como Deus tem uma única missão desde o início do mundo. E eu quero ler com vocês, quero que vocês abram sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 19. A gente vai passar por alguns textos nessa manhã. Então, fique atento. Pedro não tirou isso do nada, quando ele chama aquela igreja de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Êxodo 19, a partir do verso 3, diz assim: Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Você consegue observar o padrão, como o Pedro se vale da mesma linguagem, dos mesmos termos, que Deus, através de Moisés, fala para a nação de Israel, agora Deus, através de Pedro, fala para aquela igreja que estava espalhada e se espalhando.
Isso mostra a continuidade no compromisso de Deus com o seu povo, a continuidade na missão de Deus para o seu povo. Então, como o Senhor fez com Israel, Deus igualmente também nos tirou do Egito, da morte. Estávamos distantes do Senhor, mortos nos nossos pecados, e Ele nos resgata desse Egito e nos trouxe para perto dEle, como Ele fez com Israel. Deus fez de nós, igualmente, sua propriedade peculiar. Aqueles que estão em Cristo pertencem ao Senhor, tem um selo em você, um carimbo em você, você é propriedade do Senhor. E Deus fez de nós também um reino de sacerdotes e nação santa. Então Deus tem um padrão para com Israel que se estende, chega à igreja primitiva e que se estende e chega até nós. Voltando para o nosso texto, a primeira coisa que Pedro diz aqui é que vocês são geração eleita. Então, assim como Israel foi escolhido dentre as nações, Israel não tinha beleza alguma em si, não era uma nação forte, não tinha nada que agradasse o Senhor, e Deus deixa isso muito claro nas Escrituras. Vocês eram o menor dos povos. Israel foi escolhido dentre as nações pela vontade soberana de Deus. De igual modo, nós, Igreja do Senhor, hoje fomos escolhidos também pela vontade soberana do Senhor. E todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que são parte da Igreja de Cristo, são e compõem essa geração eleita. Quando ele usa geração eleita, ele não está se referindo exclusivamente ao povo da Igreja primitiva, mas isso se estende até nós. Volta uma página da sua Bíblia, ainda na carta de Pedro, no capítulo 1, versos 1 e 2. Olha a saudação de Pedro, como ele começa essa carta, 1 Pedro 1, verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Então nós somos essa geração eleita, aqueles a quem o Senhor soberanamente escolheu para si, escolheu para pertencerem, escolheu para que se chegassem perto, assim como o Senhor trouxe Israel para perto dele, o Senhor tem trazido cada um de nós para perto dele. Não apenas para pertencermos a Ele, mas para nos envolvermos na missão que Ele tem para nós. Eleitos porque o Senhor ama o seu povo. O Senhor ama cada um de nós, e porque Ele nos ama, Ele nos convida para nos envolvermos. Então Pedro diz que vocês, porém, são geração eleita. E ele continua, sacerdócio real. Novamente é necessário a gente retornar para a história do povo de Israel e nos lembrar que Deus escolheu uma tribo específica de Israel para desenvolver o serviço sacerdotal, o serviço religioso, o culto, o templo, os sacrifícios, aqueles animais que diariamente eram oferecidos por toda a nação de Israel, simbolizando e apontando para um dia o Cordeiro de Deus que seria sacrificado por todos nós. E Pedro ainda, se você voltar uns versos, no capítulo 2, no verso 5, ele fala também de um serviço sacerdotal que se aplica a nós hoje. 1 Pedro 2, verso 5, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então toda a nossa vida, o nosso culto, a adoração, o serviço, é uma vida sacerdotal, porque nós somos geração eleita e sacerdócio real, aqueles que vivem, que ministram diante do Senhor, que têm acesso ao Pai mediante Cristo, que é o Filho de Deus. Um dos outros ofícios sacerdotais também é esse de mediar o relacionamento de Deus e o povo. Os sacerdotes eram os representantes de Deus e da vontade de Deus para o povo de Israel. Nós temos em Cristo o nosso sumo sacerdote, aquele que é o único mediador suficiente, necessário, de nós para com Deus. Cristo é quem faz a mediação dos homens e com Deus. E da mesma forma, hoje nós, como sacerdócio real, temos essa incumbência, essa responsabilidade de, em nome de Cristo e através da presença de Cristo em nós, de alguma forma mediarmos a relação de Deus com o próximo.
O sacerdote mediava a relação de Deus com o povo de Israel através das intercessões, através dos sacrifícios. Nós, em Cristo, através também das nossas intercessões, através também da declaração da palavra, nós participamos dessa mediação do Senhor como sua igreja enviada, como aquela que proclama a palavra da reconciliação, a palavra da mediação. Os sacerdotes também ensinavam a lei ao povo, com frequência o povo se esquecia da lei de Moisés, o povo desobedecia. Parte do ofício sacerdotal era esse de ensinar a lei. Nós, como sacerdotes reais, hoje também temos essa responsabilidade dentro dos nossos lares, aqui na vida da igreja, de sermos aqueles que lembram da lei do Senhor. Efeitos especiais na minha voz. Os sacerdotes também abençoavam o povo. Era parte do ofício sacerdotal declarar bênçãos sobre o povo de Israel. Igualmente nós, hoje em Cristo, como sacerdócio real, também temos essa responsabilidade de abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Agora, existe algo curioso acerca do serviço sacerdotal em Israel. Tinha toda uma pompa, uma roupa, eram cheios de rituais, e existia uma mitra, aquele chapéu que ainda, por exemplo, na Igreja Católica, bispo, arcebispo, o papa usa. O sacerdote tinha uma mitra e na testa dele tinha uma placa de ouro que estava impressa uma palavra ou uma frase. Alguém lembra o que estava escrito na cabeça do sacerdote? Vamos lá? Boa. Isso aí, gente. A leitura está em dia. Escola bíblica. Tinha uma placa, gente, de ouro, escrito Santidade ao Senhor, na testa do sacerdote, indicando a separação dele para aquele serviço sagrado diante do Senhor. Agora, nós, como sacerdócio real, ministramos ao mesmo Deus santo, ao mesmo Deus que é fogo consumidor. Não vai ser diferente para nós, você entende? Essa necessidade de vivermos uma vida de separação, é isso que santidade significa, é alguém separado, não é alguém que não peca. Não tem como, quem não pecou é Jesus Cristo, mas é sermos um povo separado para o Senhor, separado para um ofício. Isso implica em toda uma vida vivida separada para o Senhor, como sacerdote que somos. Diferente dos sacerdotes que precisavam se banhar, eles efetuavam uma parte do serviço ali de sacrifício, eles tinham que sair, eles tinham que trocar de roupa. Gente, era um ritual gigantesco, porque Deus era santo e o povo não. Hoje nós, lavados no sangue de Cristo, meditando na palavra que nos santifica, da mesma forma nos preparamos diariamente para esse serviço sacerdotal, como se existisse uma placa na nossa testa, escrito, santidade ao Senhor. Vocês são separados para o Senhor. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. A mesma santidade requerida dos sacerdotes nos é esperada também hoje. Vocês são nação santa, o conjunto daqueles que foram eleitos por Deus e separados para o serviço sagrado de Deus, que inclui toda a nossa vida. Nós não vamos hoje ao templo para oferecer sacrifícios, nós carregamos em nós a presença de Deus e somos enviados para vivermos a nossa vida comum, ordinária, mas como sacerdotes, diante de um Deus que é santo. É toda uma vida diante de Deus, no nosso serviço sacerdotal diário. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. E por fim, povo de propriedade exclusiva de Deus. É válido lembrarmos que o apóstolo Pedro escreve essa carta a uma igreja de peregrinos e forasteiros. Não existia uma estabilidade, um templo como nós temos aqui. A gente sabe que domingo que vem esse templo vai estar de pé de novo. A gente vai se reunir, a gente vai cultuar, congregar, a gente vai ouvir a palavra. Pedro escreveu a uma igreja em movimento, a uma igreja espalhada de peregrinos e forasteiros, por causa da boa nova do Evangelho. Agora, imagina o conforto para aqueles irmãos de ouvirem: vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos que talvez não tinham mais nada, deixaram tudo para trás por causa da perseguição, são lembrados de que, ainda que vocês estejam passando por inúmeras dificuldades, vocês pertencem ao Deus que é dono de todas as coisas e que vai guardar vocês até o fim. Diante de toda a insegurança, de toda a oposição enfrentada, eles são lembrados da segurança de pertencerem a Deus.
Leiam novamente: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. É interessante que, diante de tudo o que Pedro vem construindo ali com os seus ouvintes, vocês foram eleitos, vocês foram separados, vocês receberam a graça de serem sacerdotes, de terem livre acesso ao Pai mediante Jesus Cristo. Diante de tudo aquilo que foi recebido, Pedro lembra a eles: gente, vocês não eram povo, vocês não tinham nada a ver com a aliança de Deus, vocês não são nem israelitas, vocês não tinham parte nessa nação. Vocês não tinham alcançado misericórdia, vocês não tinham recebido misericórdia, agora vocês alcançaram. Parece que ele coloca essas informações no meio do raciocínio, dessa construção dele, para nos lembrar e, de certa forma, nos humilhar diante de tamanha revelação recebida. Vocês não eram povo e foram feitos povo, vocês não tinham alcançado misericórdia e agora vocês alcançaram misericórdia. E é no meio disso que ele diz que tudo aquilo que Deus fez tem um fim, um objetivo: proclamar as virtudes ou as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a proclamação, o anúncio do Evangelho, ele brota, ele nasce de um coração consciente da graça recebida, da misericórdia recebida, porque se eu não era povo e fui feito povo, se eu estava perdido, fui achado. Se eu não tinha alcançado misericórdia e agora eu alcancei misericórdia, essa é uma verdade que não pode ser contida, porque Deus continua alcançando, salvando, estendendo misericórdia a muitas pessoas que Ele escolheu para si, elas ainda só não sabem. A proclamação nasce de um coração consciente da graça que recebeu. Davi, no Salmo 51, quando ele é confrontado pelo profeta Natã, por causa de um pecado grave, ele escreve esse salmo, um salmo de contrição, de penitência, e ele diz o seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Essa alegria da salvação, este regozijo diante da boa notícia do Evangelho que nos alcançou, inevitavelmente gera em nós essa disposição de compartilharmos aquilo que nós também recebemos. Eu acho que foi Spurgeon que disse que a evangelização, a proclamação é um mendigo contando a outro aonde ele encontrou o pão. Nós não tínhamos nada, alguém deu um bocado de pão para nós, e a nossa responsabilidade agora é compartilhar, ou dizer aonde nós encontramos aquele pedaço de pão. Agora, isso implica em nós estarmos com e entre as pessoas que não conhecem as virtudes e as grandezas de Deus. Faz sentido? Né? Aqui, juntos, nós nos reunimos e nós declaramos as virtudes e as grandezas de Deus com a nossa adoração, mas não com o fim de evangelizar aquele que está ao nosso lado. Às vezes precisa, né? Glória a Deus por isso, né? Faz parte da missão de Deus. Mas é um anunciar as virtudes e as grandezas àqueles que não conhecem o quão grande é o nosso Deus, o quão bom é o nosso Deus. Então, nós temos essa demanda diante de nós. A gente precisa estar com aquelas pessoas que não conhecem o Senhor. E esse, sim, é um dos objetivos da salvação. A proclamação, que se dá em qualquer lugar, em qualquer momento, conforme o Espírito do Senhor nos conduzir. Recentemente eu estava no The Coffee, ali atrás do Shopping Cristal, com o pastor Arthur, e a gente estava conversando, sei lá sobre o quê, tomando um café, e as mesas ali são muito próximas, assim, né? Coisa que curitibano não gosta muito. E tinha uma moça de uns 20 anos, eu acho, com uma outra amiga, conversando, ok. De repente eu percebi, eu estava ouvindo o Arthur, mas né, o meu ouvido está aqui, e que ela começou a falar algo assim, do tipo, eu acho que Deus existe, porque eu percebo uma energia ao meu redor. Ela começou a usar esses termos, né, que é aquilo que ela tem de concepção acerca de Deus.
é uma energia ao nosso redor, é um negócio bom. E ela começou a falar, imediatamente, o Arthur estava falando japonês na minha frente, e o meu ouvido aqui. Deu assim para o Arthur, né? Nossa, e tal. Gente, foi uns 10 minutos. E à medida que eu ia ouvindo ela, meu coração, normalmente acontece isso comigo, começa a dar umas batidas mais fortes, do tipo, cara, eu preciso falar do Senhor para essa moça, eu preciso aproveitar dessa oportunidade de ouvi-la falando sobre Deus. Não é eu ativamente, com licença, deixa eu pregar o evangelho para você. Talvez ela nunca tenha entrado numa igreja, talvez ela nunca entre, assim como inúmeros amigos nossos, parentes, colegas de trabalho. Até porque, infelizmente, existe um espantalho por trás do que é ser evangélico, cristão. Existem inúmeras associações que vêm, evangélico é assim, evangélico é assado. E, infelizmente, por causa do nosso mau testemunho lá fora, não é o que Pedro diz para nós, ele fala que a gente tem que ter uma conduta exemplar. Mas por causa da igreja não ter uma conduta exemplar lá fora, isso torna ainda mais delicada a nossa tarefa da evangelização. Enfim, estava eu lá ouvindo ela, e delicadamente eu falei, oi, tudo bem, qual que é o teu nome? Ali já espantou, ela era curitibana pelo sotaque. E eu falei, meu, desculpa, mas eu preciso falar algo para ti, bem rapidinho, tal, se me permite. E eu puxei desse link dela falando sobre Deus como uma energia, e a gente foi de forma breve, tá? Não foi nada muito... E eu falei para ela sobre esse Deus que é uma energia, então indicando nós, né, eu tentei fazer alguma semelhança da figura que ela usou acerca de Deus para com a pessoa do Espírito, que hoje não está fora, mas que mora em nós, que nos consola, que nos conforta, que nos ajuda a viver uma vida que Deus deseja para nós. Enfim, eu fui falando ali para ela, e ela foi me ouvindo, e... gente, ela não chorou, não teve apelo, não teve nada disso. Inclusive, até ofereci, falei, posso fazer uma oração por ti? Eu não lembro o nome dela, e ela falou, não. E normal, esse é o mundo onde nós estamos. E ela falou, não, eu faço as minhas orações pessoais, particulares, assim. E ok, né? Tem que respeitar, mas eu lembrei o nome dela, falei, tudo bem, eu vou orar por ti depois, mas eu precisava compartilhar isso contigo. E eu trago esse exemplo, gente, definitivamente não como um exemplo lá bem-sucedido, até porque a nossa tarefa é apenas de sermos fiéis, é proclamar, e o Senhor vai fazer o que Ele tem para fazer. Mas existem inúmeros fios soltos que as pessoas ao nosso redor vão deixando. Sabe um fio de um novelo que você vai puxando e vai desenrolando? Ou, para usar uma outra linguagem, quem gosta de futebol, a bola quicando. Sabe quando a bola está quicando de frente para o gol, que você só precisa chegar e chutar? Se a gente estiver atento o suficiente às pessoas ao nosso redor, nós vamos perceber estes fios soltos, essas bolas quicando diante de nós, onde a gente pode se valer daquilo para, através daquele acontecimento, daquela fala, daquela experiência, nós aplicarmos ali a mensagem do Evangelho. Faz sentido, gente? É uma tarefa muito desafiadora, sim, isso vai demandar de nós estarmos nos lugares onde as pessoas que não são crentes estão. A gente não vai conseguir ficar criando essa conexão se a gente não se envolve, se a gente vive no gueto, se a nossa vida é trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja. Né? No trabalho, normalmente, você está focado ali, às vezes não dando muita atenção às pessoas que estão ao seu redor. Então, o Senhor tem diante de nós essa demanda, que é, gente, vocês precisam estar onde as pessoas estão, para ouvir das dores delas, para ouvir das suas questões e das suas angústias, para responder devidamente às dúvidas que elas têm, aos questionamentos que elas têm.
Mas avançando, a gente volta nisso daqui um pouco. Depois, então, de Pedro falar sobre essa nova identidade, sobre quem a igreja é, sobre a misericórdia que a igreja alcança em Cristo, ele continua no verso 11 e ele diz: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são. É interessante pensar em Pedro como um pastor, como um apóstolo, se dirigindo àquela igreja, e ele diz: amados, eu peço a vocês. Essa não é uma carta pastoral, não é Paulo escrevendo para Timóteo, é Pedro escrevendo para a igreja, para os crentes espalhados. Eu peço a vocês. Não ao departamento de missões da igreja da Ásia Menor, mas aos crentes. A perseguição da igreja primitiva, ela não espalhou apenas apóstolos, evangelistas e mestres, mas principalmente os crentes, aqueles que professavam a fé em Cristo, eram perseguidos e eram espalhados. E Deus, na sua providência, na sua sabedoria, fez assim com que a boa nova do evangelho fosse sendo espalhada mediante essa perseguição. E é a estes que Pedro se dirige: eu peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Parece não fazer muito sentido a gente pensar aqui sobre missão, sobre essa postura, e de repente Pedro vem e fala: gente, não dá para viver uma vida de pecado. Não dá para viver dominado como as pessoas que ainda não conhecem o Senhor vivem, sujeitas, dominadas. O que vai nos diferenciar? Não no sentido de sermos melhores ou não, não é esse o ponto, porque ele falou: vocês não tinham alcançado misericórdia e agora vocês alcançaram. É tudo pela graça, é tudo por causa da misericórdia de Deus. Mas ele diz: como peregrinos e forasteiros que são, se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar, verso 11, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Perceba que a orientação do apóstolo Pedro implica num convívio. A conduta exemplar de vocês deve ser entre os gentios. Os gentios eram aqueles que não eram israelitas. A gente pode aplicar isso para a nossa realidade como sendo aqueles que não são crentes no Senhor, aqueles que ainda não nasceram de novo. É no meio dessas pessoas, é no convívio, no lugar onde você está, que você deve ter uma conduta exemplar. E agora Pedro não está falando aqui da proclamação ativa do Evangelho, ele falou anteriormente, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Agora ele está falando de um viver santo, de uma conduta exemplar entre as pessoas. Então vocês foram espalhados para viver entre os gentios, e isso de modo exemplar e na prática de boas obras. Abra comigo em Mateus 5, Sermão do Monte, é um texto muito conhecido de todos nós, Mateus 5, verso 14. Mateus 5, 14 ao 16, diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A mesma ideia de brilhar nossa luz diante dos outros é o que o apóstolo Pedro diz aqui. Tenham uma conduta exemplar para que eles observem as boas obras de vocês e glorifiquem a Deus. Isso implica, irmãos, em que nós não fomos salvos para vivermos escondidos, para vivermos como uma lamparina debaixo de um cesto. Jesus disse que a lamparina ela é colocada num lugar adequado da casa para ela iluminar toda a casa. Da mesma forma, o nosso Deus deseja se revelar através de cada um de nós por uma conduta exemplar, pela prática das boas obras. Minimamente, você não deve ser uma pessoa chata. A gente tem que começar por aí. Infelizmente, nós temos uma forte tendência como crentes de sermos sarnas,
chatos. Ninguém vai querer ouvir nada da nossa boca. Ninguém vai querer conhecer o Deus que a gente serve se a gente é sarna, se a gente é chato, se a gente implica com tudo. Gente, eu não consigo imaginar Jesus sendo assim. Como que as pessoas, as piores pessoas, entre aspas, daquela sociedade se achegavam, se sentiam à vontade na presença do Senhor. Não que ele validava a vida perversa, a vida louca que o povo vivia. Ele disse para a mulher pega em adultério, e aí, onde estão os teus acusadores? Eu também não te acuso, vá e não peques mais. Existe um estender de misericórdia, de graça, de bondade. Então a gente tem que começar no mínimo por aí, a gente não pode ser chato, ser sarna. E diante disso, nós somos lembrados de que fomos eleitos para esse viver santo diante das pessoas. O Senhor deseja se revelar a luz dele em nós, para aqueles que nos cercam. Agora, se nós estamos como pessoas chatas, ou pior, se nós não estamos vivendo de acordo com essa nova identidade de uma geração eleita, sacerdócio real de uma nação santa, a luz que o Senhor coloca em nós, que o Senhor deseja brilhar através de nós, ela começa a se transformar em grandiosas trevas. Não tem luz para brilhar. Faz sentido? O Senhor disse, brilhe a sua luz, mas se a gente está andando mais nas trevas, não tem jeito, não tem comunhão entre trevas e luz, a nossa luz vai se tornar em trevas. Aí sim faz sentido o Senhor te esconder debaixo de um lugar, mas Ele faz isso com misericórdia, para tratar, para nos curar, para nos limpar, e nos colocar de novo na missão que Ele tem para nós. Quero ler mais um texto com vocês, 1 Coríntios, no capítulo 5, não tem tanta referência bíblica como a irmã Lídia, mas a gente está chegando lá. Tenho mais 40 anos pela frente ainda para conhecer o tanto de Bíblia que a nossa irmã conhece. Olha que interessante o que Paulo diz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 9 até o verso 11. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Vocês iam ter que trabalhar na NASA. Verso 11, mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Só para lembrar do contexto da passagem, existia um irmão carente da graça de Deus que estava dormindo com uma madrasta na igreja de Corinto. E a igreja não fez nada para disciplinar aquele cara, a vida estava acontecendo, Paulo ficou assim, gente, como assim? O cara está tendo comunhão com vocês, ele está participando da mesa, ele está participando da ceia do Senhor, só que ele está dormindo com a madrasta. E Paulo diz, é com esse tipo de pessoas que vocês não devem nem comer, ter comunhão. Porque no caso dele ali, o negócio já era muito grave. Paulo disse em algum momento, eu entreguei esse cara para Satanás. Agora, perceba que Paulo diz, refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Uma vez que nós não saímos do mundo, que nós estamos aqui ainda vivos, vivendo a vida que o Senhor nos deu, isso implica em vivermos também, convivermos com avarentos, ladrões, idólatras, você pode ir preenchendo a lista da forma que você quiser. Isso implica num convívio, não numa intimidade. O contexto aqui é pensando na vida da igreja e na participação da mesa do Senhor, mas sim num convívio, porque como as pessoas vão ouvir se não há quem pregue, é o que Paulo diz também. Um outro texto para a gente pensar sobre isso é a oração sacerdotal de Jesus, em João, no capítulo 17, abre comigo, por favor. Então Pedro disse, tenham uma conduta exemplar entre os gentios. Paulo falou, não tem jeito, vocês vão ter que viver no mundo, vocês não vão sair do mundo, vocês não vão ir para outro planeta. E olha o que Jesus orou ao Pai, foi registrado na oração sacerdotal, João 17, do 15 ao 18. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal.
Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Lembra da Trindade como sendo Deus enviador, Deus que envia o Filho ao mundo, Deus e o Filho que enviam o Espírito, e o Espírito que envia a igreja. Jesus disse, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. A gente não tem jeito, é aqui que a nossa missão acontece. É no mundo, é no convívio com as pessoas que o nome de Deus vai ser conhecido, que as nossas boas obras vão brilhar diante dos homens. É no convívio com as pessoas que teremos oportunidade para proclamar a única mensagem possível, suficiente para mudar vidas, o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Então, no meio dos gentios, uma conduta exemplar, no meio dos gentios, a prática de boas obras. E algumas perguntas para a nossa reflexão. Onde Deus te colocou hoje? Qual tem sido a sua conduta nos lugares onde Deus te plantou hoje? Seu ambiente acadêmico, trabalho, familiar, as amizades que você tem. Como ser uma testemunha fiel nestes lugares? Como sermos uma testemunha fiel nestes lugares? Isso implica, sim, numa maior separação do pecado, por vezes, porque o Senhor escolhe o povo dele e o faz desse povo uma nação santa, para ter uma conduta exemplar. Mas isso também implica num maior envolvimento com aqueles que não são crentes. Isso exige de nós misericórdia, exige de nós graça, exige de nós paciência. E eu acho que esse é o principal desafio que nós temos como igreja. Sim, nós precisamos continuar nesse processo de santificação. Mas, por vezes, à medida que a gente vai crescendo, avançando no Senhor, no conhecimento dEle, às vezes o outro lado começa a mirrar, a gente se torna soberbo, orgulhoso, a gente olha para as pessoas com desprezo. Então, tentando responder a pergunta, como ser uma testemunha fiel nesses lugares, onde o Senhor nos colocou, onde o Senhor nos plantou. Quero pensar brevemente em alguns exemplos e assim a gente encerra. Se nós pensarmos no nosso ambiente de trabalho, agir com honestidade e integridade no ambiente de trabalho, agir com responsabilidade e excelência no nosso trabalho, aquilo que o Senhor coloca diante das nossas mãos. Ter respeito a colegas e às autoridades, aos nossos líderes e chefes no ambiente de trabalho. Recusar práticas desonestas. Eu imagino que com algum desses exemplos, cada um de nós conseguiu se identificar ou lembrar de um caso, ou lembrar de uma pessoa que ajude de determinada forma. Então, nós somos chamados para sermos testemunhas fiéis no ambiente de trabalho. Na família, tendo paciência com aquele familiar difícil, perdoando as rixas, as tretas familiares, que por vezes passam décadas, irmãos que não se conversam, parentes que se ofenderam. Talvez você está desde do último Natal das eleições sem conversar com alguns parentes por causa do teu posicionamento político ou dele. Gente, isso não é agir com um bom exemplo dentro do nosso ambiente familiar. Sim, você tem o teu posicionamento, você tem suas convicções, mas, volto, você não precisa ser sarna. Essa é uma gíria, eu acho que bem curitibana, para aqueles que não são. Chato, você não precisa ser chato. Na família, o cuidado prático e o serviço diante das necessidades que parentes talvez estejam enfrentando, necessidades financeiras, sermos generosos. Esse é um risco que a gente corre, a gente se envolve tanto com a vida da igreja e, de repente, um parente muito próximo está passando por inúmeros desafios e a gente não está nem aí. Sabe, é meio o bom samaritano, né? O sacerdote, o levita passam reto diante da necessidade de um cara que estava ali no chão, e o bom samaritano, que era de quem não se esperava uma ação daquela, ele vai e se compadece. A gente pode agir assim como crentes, não estarmos atentos às necessidades ao nosso entorno familiar. Amor sacrificial, generosidade. Nós podemos e devemos ser testemunhas fiéis na nossa vizinhança, na comunidade local, através, por exemplo, da prática da hospitalidade. Gente, essa é uma das armas mais poderosas que nós temos como igreja nos nossos dias. Porque o teu vizinho não vai aceitar teu convite para você vir à igreja. A não ser que ele já seja meio crente, ou a não ser que talvez ele tenha crescido. Sabe, mas se a gente começar a pensar na próxima geração, geração Z, talvez essa menina que eu dei de exemplo,
cara, ela não ia aceitar um convite para vir aqui, muito possivelmente. Agora, alimentar relações, ser intencional em chamar para a sua vida, para tomar um café, chamar para dentro da sua casa. Talvez você que mora num prédio, do nada, faz um bolo lá e dá para a pessoa. Sem segundas intenções, sabe? A nossa missão não é salvar, a nossa missão é amar e, atentos à condução do Espírito, nós aproveitarmos oportunidades de proclamarmos. Então, com isso, nós vamos quebrando essas barreiras, desfazendo esse espantalho que existe por detrás do que é ser crente. A hospitalidade é uma arma poderosíssima. Ajudar em necessidades práticas, na nossa vizinhança, gentileza e respeito. Ser alguém bondoso, não é ficar de cara feia para o vizinho, é dar bom dia no elevador. Gente, eu moro em casa, eu não sei o que é isso. Deve ser difícil. De manhã você está lá ainda meio grogue, assim, e ter que dar um sorrisinho para a pessoa no elevador. Deve ser difícil. Mas, assim, é difícil, mas é possível, né? Um bom dia. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, o seu dia de trabalho. É a busca pelo bem comum, é não viver em si mesmado, na sua família, na sua comunidade de fé, mas é considerar aquilo e aqueles que nos cercam. No ambiente acadêmico, honestidade, respeito aos colegas, uma postura humilde e colaborativa. Uma defesa, sim, da fé, mas respeitosa, gentil. Como disse o Francis Schaeffer, uma ortodoxia sem amor, ou sem gentileza, alguma coisa assim. Ele fala, é a coisa mais feia que existe. Eu creio tudo certinho, reto. É aquilo que a Bíblia diz. Mas se eu não for gentil, isso se torna a coisa mais feia que existe. Entre amizades ou hobbies que nós temos, isso demanda de nós estarmos verdadeiramente presentes com as pessoas. Se a gente não... Sabe, você está ouvindo a pessoa, talvez foi o que eu fiz ali com o Arthur, mas ele era um caso... Mas eu acho que vai exemplificar bem. Você está ali conversando com a pessoa, mas você não está nem ouvindo o que ela está falando. Ou você não está realmente atento ou desejoso de saber como está, de fato, o coração dela, como está a família dela, que problemas ela tem enfrentado. Nós podemos ser testemunhas fiéis entre as nossas amizades, estarmos de fato presentes, preocupados realmente com suas vidas. Investir também nas relações com descrentes. Isso é um baita de um desafio. Nós temos amigos aqui no ambiente da igreja, amigos no ambiente familiar, mas quem de nós consegue ou tem conseguido desenvolver intencionalmente relações com pessoas que não são de dentro da igreja? E com intencionalmente não digo, de novo, de você toda vez que vê a pessoa, você fala que ela precisa se arrepender dos pecados e crer em Cristo. Não é isso. Mas é de estar ali, inteiro, amar, ser parte da vida da pessoa. Desenvolver práticas, hobbies, aquelas coisas que você gosta de fazer, mas isso em conjunto com aqueles que não são crentes. Ou talvez sermos testemunhas fiéis em situações de conflito, de injustiça, mansidão diante das ofensas, a recusa à vingança, é dar a outra face, como Jesus ensinou, haver em nós uma disposição para nos reconciliarmos com aqueles que foram ofendidos por nós ou com quem nós estamos ofendidos, envolvimento com causas sociais, com questões dignas do nosso envolvimento, mas que não são puxadas ou lideradas pela vida da igreja. Nós podemos ser testemunhas fiéis de diversas formas, meus irmãos. Então, por fim, recapitulando, nós temos um grande desafio diante de nós, mas ele não depende de nós exclusivamente. Nós somos eleitos para pertencer ao Senhor, somos a geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, a fim de proclamar as virtudes dele. E também de termos uma conduta exemplar, aonde Deus nos plantou, no ambiente onde cada um de nós gasta as maiores horas da nossa semana. Nós fomos separados para um viver santo entre as pessoas, anunciando e demonstrando a nova vida no Evangelho que nós recebemos. É isso que nós queremos dizer ou pensar quando nos referimos a uma igreja missional. Nós temos muito para avançar nisso, muito para revisitar esse tópico. Esse é um trabalho para o resto da nossa vida, vai custar todo o resto da nossa vida. Sermos crentes fiéis ao Senhor, atentos às pessoas ao nosso redor. Eu quero te convidar para orar. Se coloca de pé.
Eu já falei isso em algum outro momento, mas eu relembro de que você não está onde está hoje à toa ou simplesmente para trazer sustento para a tua casa. E sim, Deus se preocupa com isso, isso é muito importante, isso faz parte da vida. Mas viva diante da perspectiva de que Deus comprou pessoas com o sangue dele e que elas são dele, mas elas ainda não sabem. Elas ainda precisam ouvir do testemunho da fé cristã através da sua boca, através da sua vida. E para a gente não pensar em coisas muito inalcançáveis, traga uma pessoa, ou peça ao Espírito que traga uma única pessoa à sua mente, com quem você convive, você vê ela toda semana, ou talvez é um amigo que, sabe, você tem aquele vínculo profundo, mas está bem distanciado, se vê uma vez ao ano, a cada semestre, ou um familiar que você só vê em funeral, ou aniversário de alguém, sei lá. Seja intencional diante do Senhor, apresentando essa uma única pessoa, pedindo oportunidades do Senhor para amar, para servir, para proclamar, para declarar a palavra dele a essa pessoa. Isso pode ser feito agora, mas eu queria que você saísse daqui com isso em mente. Quem o Senhor tem colocado no meu caminho? Para que eu possa servir, para que eu possa amar, para que eu possa me envolver, para que eu possa declarar a palavra dele. Senhor, nós te agradecemos por a tua santa palavra, pelo teu Espírito que é o poder de Deus em nós. Nós reconhecemos que não temos em nós os recursos necessários para tomarmos parte na missão do Senhor. Por isso nós pedimos por uma maior capacitação do seu Espírito, para simplesmente sermos essa igreja enviada, que ama, que vive a vida comum, ordinária, mas atentos à voz do seu Espírito, atentos às pessoas que nos cercam, atentos aos lugares onde o Senhor nos colocou. Faz crescer no nosso coração o amor pelos perdidos, o amor pela cidade, o amor pelas coisas boas da cultura que o Senhor colocou ao nosso redor. Faz crescer em nosso coração a misericórdia. Lembra cada um de nós do buraco da onde o Senhor nos resgatou. Lembra cada um de nós que nós não tínhamos nenhum bem para o Senhor decidir nos escolher. Não tínhamos nada para te atrair. Constrange-nos com o seu amor, Senhor. Com tamanha graça recebida, com tamanha misericórdia recebida. E que isso brote de nós, verta de nós. Assim como um copo, Senhor, que começa a transbordar. Que esse amor cresça em nós e verta de nós. Que saiamos enviados hoje, Deus, para onde formos, carregando o bom perfume de Cristo, esse perfume de vida, esse perfume de salvação, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, pela altivez, pela soberba, por nos acharmos melhores, superiores, Senhor, às pessoas que não pertencem a Ti ainda, que não Te conhecem. Perdoa-nos, Senhor, pela superioridade para com os nossos familiares, Deus, que têm uma noção errada de quem o Senhor é por culpa nossa. Perdoa-nos, Senhor, transforma-nos, lava-nos e deixa-nos conhecer o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, bondoso, misericordioso, gracioso, que nos ama e que quer amar pessoas através das nossas vidas. Faça-nos avançar, Senhor, na missão que é sua, naquilo que o Senhor tem proposto diante de nós. Abençoa, Senhor, cada ambiente familiar, ambiente de trabalho dos meus irmãos, dá discernimento espiritual, capacita, dá sensibilidade para eles, nessa semana, se aproximarem de alguém, orarem por alguém, Senhor, terem algum gesto, algum ato de gentileza, de bondade com alguma pessoa que não está esperando. E deixa-nos ver o Senhor tocar vidas através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.